cair. Voltou. Beleza. Beleza. Massa. Então vamos lá, pessoal. Vôlei. Começar a apresentar aqui rapidinho, nós vamos passando. Bom, semana passada eu já falei sobre isso, já falei sobre isso, já falei sobre isso, já falei sobre isso, já falei sobre isso. Vamos entrar hoje, então, na parte 2. Eram 3 partes, eu juntei a parte 2 e a parte 3, porque não vai dar tempo, como eu expliquei já no começo dessa aula, ok? Vamos lá. Chegando, o vôlei, ele começou a chegar nos outros países por volta de 1900. Lembram que o vôlei foi criado em 1895, tá? 4 anos depois do basquete. Vai estar lá na frente, não vou passar isso não. E aí, 5 anos depois, mais ou menos, ele chegou no Canadá, que foi o primeiro país fora dos Estados Unidos que teve o vôlei como modalidade esportiva. Em 1908 foi para a Ásia, tá? China e Japão. Em 1910, Filipinas. O México, países europeus, outros países asiáticos, africanos e sul-americanos, Brasil, Peru, veio depois, ok? Isso aqui é só mais uma explanação para vocês poderem ter noção da cronologia, tá? Na América do Sul chegou em 1910, o primeiro país que teve o vôlei como modalidade esportiva, né, que começou a experimentar o vôlei foi o Peru, tá? O vôlei veio para o Peru por meio de uma missão governamental cuja finalidade era organizar a educação primária no país. Ou seja, teve uma missão governamental em que a educação básica no país, no Peru, ela começou a ser reorganizada e aí começaram a adequar o currículo, entre outras coisas, e aí levaram o vôlei para que pudesse ser difundido na América, trouxeram, na verdade, né, para a América do Sul, e o primeiro país que recebeu o vôlei, né, foi o Peru. Okay? O primeiro campeonato sul-americano foi feito aqui no Brasil, foi patrocinado pela CBD. Alguém lembra o que era a CBD? Escreve no chat e depois eu leio. Mas se ninguém escrever, eu vou falar do mesmo jeito. Confederação Brasileira de Desporto, ok? Apoiado pela Federação Carioca de Voleibol. Foi realizado no ginásio do Fluminense, no Rio de Janeiro, entre os dias 12 e 22 de setembro de 1951, sendo campeão o Brasil, tanto no masculino como no feminino. Ou seja, o Brasil já começava aí uma história de hegemonia no vôlei sul-americano, ok? Não é no vôlei mundial. Tem diferença aí, pessoal. A Federação Internacional de Voleibol, a FIVB, ela foi fundada dia 20 de abril de 47, ou seja, praticamente aí 52 anos, 47 com 5, 52. 52 anos depois da criação do esporte, foi criada em Paris. O primeiro presidente foi um francês, Paul Libaud, deve ser assim que lê isso aqui, né? Libaldi. Paul Libaud. Teve como fundadores esses países aqui, ó: Brasil, Holanda, Polônia, Tchecoslováquia, Egito, Hungria, Portugal, Iugoslávia, França, Itália, Romênia, Estados Unidos e Uruguai. O primeiro campeonato mundial foi realizado em Praga, na Tchecoslováquia, em 1949. Ou seja, perceba aqui, ó, que 2 anos depois da fundação da Federação Internacional de Vôlei, foi feito o primeiro campeonato mundial. E o vencedor foi quem? A Rússia. Em setembro de 1962, no Congresso de Sófia, o vôlei foi admitido como esporte olímpico, ou seja, teve o Congresso de Sófia e o vôlei foi introduzido como esporte olímpico. Já foi disputado nas Olimpíadas seguintes, se não me engano foi no Japão. Em Tóquio, em 1964, foi disputada a primeira partida de vôlei nos Jogos Olímpicos. Então, composto por 10 países no masculino: Japão, que era o anfitrião, Romênia, Rússia, Tchecoslováquia, Bulgária, Hungria, Holanda, Estados Unidos, Coreia do Sul e Brasil. Professor, eu vou precisar decorar todos esses nomes, vou precisar saber que todos esses países aí fizeram parte da criação da Federação Internacional, que foram os primeiros países a disputar o vôlei, na primeira Olimpíada que o vôlei foi admitido como esporte. Pessoal, é interessante saber isso, sim. Você não vai precisar decorar, mas pelo menos você ter uma noção do quê? De como o vôlei, em 1964, quando foi admitido como esporte olímpico, ele já tinha uma disseminação muito grande. Olha só, Ásia, Europa, Tchecoslováquia, Bulgária, Hungria, tudo perto da Rússia, isso aqui, ó. Holanda, Países Baixos, Estados Unidos, América do Norte, Coreia do Sul, Ásia e Brasil, América do Sul. A Rússia foi o primeiro campeão olímpico de vôlei no masculino. A Tchecoslováquia a Rússia ficou em primeiro lugar, tá? Ou seja, foi o campeão olímpico de vôlei no masculino. A Tchecoslováquia ficou em segundo lugar no masculino. O Japão ficou em terceiro lugar no masculino. Ou seja, o pódio ficou dessa forma aqui: Rússia, Tchecoslováquia e Japão. No feminino, o Japão ficou em primeiro lugar. E aí vocês veem que
do terceiro lugar no masculino para o primeiro lugar no feminino, né? A Rússia ficou em segundo lugar no feminino e em primeiro lugar no masculino, e a Polônia em terceiro lugar no feminino e não chegou entre os 3 primeiros no masculino. Quem estava diferente aí do masculino era só a Tchecoslováquia, e aqui no feminino era a Polônia. Ou seja, Rússia e Japão tiveram pódio tanto no masculino como no feminino, mostrando aí já a importância desses 2 países no esporte. Bom, em 1942, no dia 27 de dezembro, faleceu aos 72 anos de idade o grande William Morgan. Ou seja, pessoal, a gente às vezes acha que o vôlei é velhão e tal, mas o vôlei já existe desde os primórdios da civilização. Não, cara. O vôlei foi criado ali, 1895, faz 125 anos? 125 anos só. Então, ou seja, a gente vê aí história de pessoas com 115 anos, 103 anos, cento e poucos anos. Então, grande parte dessas pessoas que ainda estão vivas, essas poucas pessoas que ainda estão vivas, acompanharam o desenvolvimento do esporte. Então, o Morgan até ele era conhecido no meio do vôlei como o armário por causa do porte físico dele. Ele era um cara alto e forte, né, de estatura larga. Bom, vamos passar aqui para... Então, essa parte aí foi a história do vôlei. Foi mais um panorama geral para dar uma base para vocês como é que foi que surgiu o vôlei. Regras básicas do voleibol. Tamanho da quadra, quantidade de jogadores, e aí a gente vai entrar em alguns aspectos técnicos, tá, específicos do vôlei, e algumas... Não vou cobrar todas as regras, não. Agora, regras vocês precisam saber? Regra é importante saber, sim. Aí, aqui sim. Aqui vocês precisam saber. Beleza? Pessoal, tem que decorar? Não, você tem que saber mesmo. Não é decorar, não. Porque se você decorar, você vai esquecer. Então, vamos lá. Tamanho da quadra. Bom, a quadra toda de vôlei, ela é um retângulo de fundo 9 metros, por largura, tá? Por comprimento, desculpa, que é comprimento, que é largura. Então, o comprimento dela é 18 metros por 9. Ou seja, ela é composta por 2 quadrados de 9 por 9. Quantidade de jogadores por equipe. Cada equipe é composta por 12 jogadores, sendo 6 jogadores em quadra e 6 reservas. Quando eu estiver perguntando quantos jogadores podem ter em quadra? 12 ao mesmo tempo. 6 de uma equipe e 6 da outra. Que é aqui, quantidade de jogadores em quadra. Quantos jogadores cada equipe pode ter? 12. 6 na quadra e 6 reservas. Então, cuidado com a diferença da pergunta. Composição das equipes. Então, são as posições, né? Como é que... Professor, porque no futebol a gente tem o atacante, tem o meia de ligação, tem o volante, tem os laterais, tem, às vezes, um ponto direito, um ponto esquerda, tem um zagueiro e tem o goleiro. Essas são as posições que os jogadores jogam. E no vôlei, como é que é? No vôlei também tem as posições, só que as posições são diferentes. Eu tenho os centrais, ou meios de rede. Eu tenho os opostos, que ficam nas diagonais, atrás. Eu tenho os atacantes, que ficam nas pontas. Aqui eu tenho os centrais, são os meios de rede, os atacantes ficam cada um em uma lateral. E o líbero que vai ficar atrás atrás do central, geralmente. E aí tem um negócio interessante, depois que eu preciso falar para vocês do líbero, que está aqui no slide, só que é para vocês poderem entender como é que funciona o líbero. Definição da posição inicial. É feita em sentido anti-horário, a partir da posição de saque. Professor, não entendi. Vamos lá. Olha só, pessoal. Eu vou criar um slide aqui a mais, só para vocês poderem entender o que eu estou falando, tá? Vou apagar esse aqui, vou apagar esse aqui. O que eu quero dizer com isso aqui? Definição da posição inicial é feita no sentido anti-horário a partir da posição de saque. Se eu tiver a quadra 9 por 9 aqui, e eu tenho a rede, então aqui, eu tenho a rede. Conseguindo perceber aí que isso aqui é a rede. Eu tenho aqui a quadra. Eu tenho a equipe A e a equipe B. O que vai acontecer? A posição de saque é sempre essa daqui, Se eu pegar e virar essa... Então, olha só, vai ter que ficar assim. Vocês vão ter que usar a imaginação aí. Use a imaginação, faz favor. Aqui na equipe B, eu tenho o quê? Eu tenho que o meu posicionamento dos jogadores é feito no sentido anti-horário. O horário, o relógio gira assim, para a direita. Beleza? Sim, meio-dia... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sentido anti-horário, ele vai girar ao contrário. Então, se eu pegar essa quadra toda e girar ela para cá, vocês vão perceber que o sentido anti-horário, ele é assim, Então, eu vou deixar ela aqui. O sentido anti-horário é esse sentido da seta aqui, Então, a minha primeira posição, ela vai ser aqui, Aqui vai ser o 1, que é a posição de saque. Aqui, eita seta. Vai daí, minha filha. Aqui,
eu tenho a posição 2. Aqui, mas toda vez tem que bater o dedo ali, tá difícil. Posição 3. Aqui, posição 4. Só que ela é um pouquinho dentro da quadra, né? De preferência. Isso. Aí aqui, eu vou ter a posição 5. Dentro da quadra também de preferência, né? E aqui, a posição 6. Beleza? Então, eu vou apresentar aí para vocês poderem ver como é que ficou. Ó, definição da posição inicial é feita no sentido anti-horário a partir da posição de saque. Posição de saque, 1. Sentido anti-horário, eu vou girar no sentido... vou girar no sentido da seta. Girar no sentido da seta aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui. Beleza? Então, essa é a disposição dos jogadores. Guarda isso. Porque disposição é diferente de rotação. A quantidade de toques por equipe, no máximo 3 toques antes da bola passar para o outro lado. Porém, não é necessário que sejam dados os 3 toques, podendo passar a bola com apenas um toque. Então, professor, na hora do saque eu posso passar a bola com um toque só? Pode, mas desde que seja cortada, tá? Não pode fazer o toque, simplesmente empurrar a bola de cima para baixo com as duas mãos. Você tem que bater na bola, fazer o ataque. Isso aqui foi o que eu mostrei para agora sobre o posicionamento. A altura da rede do masculino, 2,43 m, e a altura do feminino, 2,24 m. Professor, por quê? Não sei. Isso é uma coisa que não tem explicação. É porque eles resolveram que tinha que ser esse valor. Mas podia ser 2,45? Podia. Podia ser 2,25 no feminino? Podia. Podia ser 2,30 no feminino? Podia. E por que escolheram 2,24? Não sei. Não sei. Entendeu? Procurei em um monte de lugar, em nenhum lugar fala o motivo disso aqui, dessa altura. O porquê não de um arredondamento. Então, isso aqui é uma coisa, é uma das coisas que, na regra, você precisa saber só. Você não tem como fazer uma associação. A única coisa que tem como fazer associação é que o masculino, porque os homens geralmente são maiores do que as mulheres, são mais altos, a rede do masculino é maior que a rede do feminino. Pronto. Bolas. As bolas possuem o mesmo peso tanto para o masculino como para o feminino. Ok? Quantidade de sets de uma partida. Bom, aí é o seguinte. O que eu quero que vocês entendam aqui? Que uma partida de vôlei, para quem gosta de vôlei, isso aqui é trivial, isso aqui é fácil de entender. Agora, para quem não gosta, precisa prestar atenção. Por quê? Porque aqui é que você entende o porquê que o vôlei tem 3 sets ou porquê que o vôlei uma partida tem 5 sets. Então, o que acontece? É melhor de 3, vamos dizer assim. Só que como assim é melhor de 3? Uma das equipes precisa vencer 3 sets. Então, vamos supor, primeiro set, a equipe A ganhou 1-7-0 para a equipe A. Segundo set, a equipe ganhou 2-7-0 para a equipe A. Terceiro set, agora é que a gente vai descobrir se o jogo vai ter 3, 4 ou 5 sets, ok? Então, beleza. Se a equipe A ganhar, vamos lá, estava 2-7-0, tá? Guarda essa informação. Se a equipe A ganhar, acaba o jogo, 3-7-0. Se a equipe B ganhar, a gente tem um set a mais, que é o quarto set. Vamos para o quarto set. Tá 2-1. Guarda essa informação, tá 2-1 para a equipe A. Equipe A, 2 sets, equipe B, 1 set. Vamos para o quarto set. Quarto set, agora a gente vai descobrir se o jogo vai ter 4 ou 5 sets, a partida. Quarto set, a equipe B ganha 2-2. O que acontece? Vamos para o quinto set. Se a equipe A tivesse ganho, o que aconteceria? Acaba o jogo, tá? Então, vamos para o quinto set e aí quem ganhar, ganhou. Quem ganhar, ganha a partida. Então, é obrigatório. Qual é a obrigatoriedade aqui? O que eu quero que vocês entendam? A obrigatoriedade é ganhar 3 sets. Não importa a ordem. Pode ser 3 sets seguidos, pode ser 2 seguidos e 1 intercalado, pode ser 1 e 2 seguidos, tá? Então, a equipe A, por exemplo, podia ter ganho o primeiro set, perdido o segundo e o terceiro, ganhou o quarto e ganhou o quinto. A ordem do vencimento, de como a equipe ganha os sets, não importa. Bom, aí aqui tá só explicando o que eu já falei para vocês. É necessário que uma equipe ganhe 3 sets, caso isso ocorra em sequência, é dispensável a realização dos outros 2 sets. Para vencer um set, pessoal, isso aqui é importantíssimo também. O que uma equipe precisa para vencer um set? Ela precisa marcar primeiro do que a outra 25 pontos com diferença mínima de 2 pontos. Então, vamos lá. O jogo tá 24-23 para a equipe A. 24-23 para a equipe A. Se a equipe A fizer o próximo ponto, acaba o set, tá? Não acaba a partida, acaba o set. Se a equipe B fizer o próximo ponto,
o que vai acontecer? Estava 24-23 para a equipe A. Se a equipe B fizer o ponto, vamos para 24-24. Qual é a condição aqui? Diferença mínima de 2 pontos. O que a gente tem que fazer? Alguma das equipes tem que fazer 26 pontos, tá? Sem que a outra faça 25. Então, vamos supor, a equipe A fez 25-24. Qual é a obrigação da equipe A? Para acabar o 7, fazer o 26º ponto. Se a equipe B fizer o 25º, vamos a 27 pontos. E assim segue, até que exista essa diferença mínima de 2 pontos, tá? Já teve 7 que chegou a 32-30. Então, ou seja, passou aí 7 pontos da exigência mínima. Rotação. Pessoal, tá acabando, tá? Acho que tem mais 2 slides só e eu já libero vocês. Rotação. A ordem de rotação dos jogadores é em sentido horário. E aí eu vou voltar aqui. Isso aqui é distribuição, ou seja, definição de posição inicial. Professor, tá, mas e aí? Eles vão rodar agora. Como é que fica? Fica assim, ó. A rotação deles é nesse sentido aqui, ó. Vou até colocar ela mais de outra cor. Vou colocar ela roxinha. Vou colocar essa aqui em homenagem aos meninos aí, que eu sei que, né, outubro azul e outubro rosa aqui. É rosa, né? Roxo não, burro. Outubro rosa. Pronto. Outubro rosa. Aí, rosinha para as meninas. Pronto. Então, aqui, de azul aqui, definição da posição a partir da primeira posição, que é a posição de saque. Posicionamento das equipes. O rosa, rotação das equipes. Ou seja, a equipe A perdeu a equipe B aqui, perdeu a posse de bola. Bola vai para a equipe A. O que vale para essa equipe aqui, vale para essa equipe aqui também, tá? Vale, a mesma lógica vale para as duas. Então, beleza. Quando a equipe B recuperar a posse de bola, o que vai acontecer? Quem estava aqui Pessoal, é o jogador que roda, não é a posição, tá? Imagina que tem um númerozinho no chão, ok? Tá preso esse númerozinho no chão lá. É o jogador que vai ficar em cima do número aqui, ó. Não é a camisa do jogador também, beleza? Então, seguindo. O 2 vai para o lugar do 1. O 1 vem para o lugar do 6, o 6 vai para o lugar do 5, quem estava no 5 vai para o lugar do 4, quem estava no 4 vai para o 3, quem estava no 3 vai para o 2. Beleza? Então, essa é a rotação. Opa! Essa é a rotação, ou seja, distribuição, sentido anti-horário. Rotação, sentido horário. Guardem isso, pessoal. Guardem isso, beleza? Bom, bola na fita. E aí, isso aqui é simples. É o seguinte, na hora do saque, a bola tocou na fita, segue o jogo até a bola sair de jogo. Pronto, é isso. Ah, a bola bateu na fita e voltou para a equipe de quem sacou. Ponto da equipe adversária. Ah, mas a bola bateu na fita e seguiu e passou. Segue o jogo. Até a bola bater na rede e cair no chão, até a bola ir para fora, segue o jogo. Ok? E aí, por fim aqui, o que eu queria falar sobre o líbero. O líbero, lembra que eu falei que era aquele cara que ficava atrás do central? Então, o líbero é o único jogador que ele só joga atrás da linha de 3 metros, ou seja, o líbero é esse cara aqui, pessoal. O líbero é esse cara aqui, ó. Ele joga atrás do central. Atacante, oposto, central. Ele é esse número 6 aqui, ó. Aqui, não sei se vocês lembram, na nossa quadra aí tem, tá? Não sei se vocês vão lembrar, mas tem uma linha aqui, ó, pontilhada. É uma linha pontilhada. Ei, mas que pontilhado vagabundo, hein? Ixi, tá, fica assim mesmo. Tem uma linha pontilhada. É uma linha pontilhada? Acho que é uma linha pontilhada, não lembro agora. O que acontece? Essa linha aqui é a linha dos 3 metros. O líbero, ele só pode jogar aqui. Só pode. Professor, mas você falou que o líbero, você falou que quem roda é o jogador. Então vai chegar uma hora que o líbero vai vir para a posição 4, não é? Exatamente. Só que na hora que o líbero estiver na posição 5, que a equipe B recuperar a posse de bola, que for feita a rotação, o líbero sai e entra outro jogador. Então, prestem atenção nisso também. Quando o líbero for passar para uma posição à frente da posição 6, ou seja, à frente da linha de 3 metros, ele é substituído. Por isso que no vôlei tem muita substituição. Direto tá entrando e saindo jogador. Direto tá entrando e saindo jogador. Por isso, beleza? Então, o que o líbero não pode fazer? O líbero não faz ataque, o líbero não faz saque e o líbero não faz bloqueio. Então, quais são as duas únicas posições que o líbero pode jogar, ok?
quais são as duas únicas posições, lembrando, vai escrever no chat, prepara aí, ó, vai valer 1/10. Eu já tenho até anotado aqui quem ganhou o meio ponto da aula passada. Quer ver, ó, como eu anotei? Ó, Guilherme do nono C, Luiz Olívia do nono H, Fabíola do nono G e a Samara do nono I, que tinha ganho 1/10, eu dei meio ponto também. Valendo 1/10 hoje, hein? Presta atenção. Vou perguntar. Escreve no chat aí. Quem escrever primeiro, já prepara o chat aí. Quem escrever primeiro vai ganhar 1/10 hoje. Hoje é 1/10, porque essa pergunta é muito fácil. E tem o desenho aí. Quais são as duas únicas posições que o líbero pode jogar? Valendo. Primeiro que escrever aí ganha um ponto. Ih, Vinícius tá ligeiro. Muito bom, Vinícius. É isso aí. 6 e 5, pessoal, tá? São as posições 5 e 6. Lembra que eu falei que na hora que ele fosse vir para a posição 4, ele ia ter que sair e entrar outro jogador no lugar dele. E acabei de dizer que o líbero não faz saque. A posição 1 é a posição de saque. O líbero não ataca e não bloqueia, ou seja, ele também não joga nas posições 2, 3 e 4. Pessoal, é isso. É isso que eu tinha para passar para vocês hoje, beleza? A aula encerrou, a gente atrasou um pouco, mas eu precisava passar esse conteúdo para vocês, porque esse conteúdo é o conteúdo que eu vou cobrar na atividade.